Existem histórias que o tempo não apaga, relatos sussurrados nas noites escuras do sertão, onde o medo se esconde atrás de cada porteira, cada sombra, cada passo na estrada de terra. Eu sou a voz por trás dos sussurros, e neste vídeo você vai ouvir 4 relatos sobrenaturais vindos do interior do Brasil. Prepare-se, o que você vai escutar talvez nunca mais saia da sua cabeça. Apague as luzes, coloque o fone de ouvido, e venha ouvir os sussurros do sertão. Primeiro relato. Eu nunca contei essa história para ninguém de fora. Só quem nasceu e cresceu em Pium, aqui no Tocantins, sabe do que eu tô falando. Cresci no setor chamado Chão de Estrelas. Nome bonito, né? Mas quem mora lá sabe que de noite, esse nome muda de tom. A gente ouvia cada coisa. E a mais antiga, a que eu carrego comigo até hoje, é a do Zé Ramiro, o tal que diziam ser lobisomem. Eu tinha uns 12, 13 anos. Lembro que ele morava no fim da rua de terra, num barracão afastado, com janelas sempre fechadas. Era um velho calado, barba rala e branca, olhar perdido. A roupa dele parecia sempre a mesma, camisa de manga comprida, mesmo debaixo de um sol de rachar. Diziam que ele só saía à noite. E que ninguém mesmo, via quando ele saía. Uma vez, meu pai chegou em casa assustado. Tinha encontrado nossas galinhas mortas no quintal, sem cabeça, com os corpos espalhados, e um rastro de terra revolvida indo em direção ao mato. Foi onça, ele disse no começo. Mas nem onça faz aquilo. Poucos dias depois, o cachorro do vizinho apareceu dilacerado. Aí a conversa começou, o lobisomem voltou. Um amigo meu, o Arlindo, jurava ter visto a criatura. Ele voltou pálido de uma pescaria de noite e disse: não era homem. Era bicho. Grande, com pelos, mas andava em 2 pernas. E tava olhando direto para mim. O mais estranho foi que, na mesma noite, o Zé Ramiro não foi visto em lugar nenhum. Aquilo virou assunto por semanas. Um grupo de 5 rapazes, entre eles o Tião do açougue e o Riba, que era valentão, decidiu seguir os rastros que apareciam após os ataques. Eles voltaram em silêncio. Um deles passou mal. O Riba não quis falar, mas o Tião contou, depois de umas cachaças. A gente seguiu as pegadas. Era marca de pata, grande. Como de cachorro, mas com dedo. Fomos até o quintal do Zé. E ali, sumia. Como se o bicho tivesse virado fumaça. Uma semana depois, Zé Ramiro sumiu. Casa trancada, nenhuma pista. Até hoje, ninguém sabe o que houve. Uns dizem que ele morreu. Outros, que fugiu. Mas tem quem jure que, nas noites de lua cheia, ainda escuta um rosnado vindo do mato, perto do rio. Eu mesmo, nunca mais saí de casa depois das 8 da noite. Não em noite de lua cheia. Porque se o que dizem for verdade, o lobisomem ainda tá por aí. E ele sabe onde cada um mora. Segundo relato. Foi na fazenda da minha avó, no interior da Bahia, que eu vi o que nunca mais esqueci. A propriedade já era antiga quando eu era criança. Fica perto de uma vila chamada Lagoa dos Pires. Todo mundo ali conhecia a história do poço. Era uma coisa meio proibida de se falar, tipo segredo que assombra a família há gerações. O poço ficava atrás do curral, coberto por tábuas grossas e correntes enferrujadas. Ninguém mexia. Uma noite, eu ouvi a avó cochichando com a tia no terreiro. Foi ali que Rosa se jogou. Nunca mais foi vista viva. Mas dizem que não morreu. Acordei com isso na cabeça. No dia seguinte, fui lá. Curioso. Botei o ouvido perto das tábuas. Silêncio. Mas, quando me afastei, ouvi um barulho baixo. Como se alguém suspirasse lá dentro. Contei pro primo mais velho, o Gilmar. Ele disse: vamos abrir. Só pra olhar. Trouxemos uma alavanca de ferro, forçamos as tábuas. Quando abrimos, veio um cheiro. Um fedor podre, mas com algo doce.
Era como flor morta. Gilmar tapou o nariz. Eu fiquei parado. E então, eu vi. Primeiro, uma mão branca, encharcada, subindo devagar. Depois, uma mulher, magra, cabelo grudado no rosto, os olhos brancos. Ela olhou direto para mim. Não piscava. Gritei. Corri. Caí no chão de barro, rasguei o joelho. Quando olhamos de novo, não tinha mais nada. Só o poço fechado. Como se nunca tivesse sido aberto. Minha avó nos deu uma surra. Mas não por termos aberto. É que agora ela sabe o rosto de vocês. Voltei lá uma única vez, anos depois. E mesmo com o sol alto, juro, ouvi o choro. Baixo. Lá no fundo do poço. Terceiro relato. Morei por 4 anos perto de Santa Luzia do Paruá, no Maranhão, num sítio que herdamos do meu padrinho. A primeira vez que ouvi falar do bicho trovoada foi num boteco, quando o velho Chico me olhou nos olhos e disse: se ouvir trovão sem nuvem, é se trancar. E não reze alto. Ele escuta. Achei que fosse lenda. Mas um dia, eu vi. Era fim de tarde, céu limpo. Eu tava ajeitando o galinheiro quando veio um estrondo. Alto, seco. As galinhas surtaram. O chão tremeu. Olhei pro céu, nada. Nem nuvem, nem vento. Corri pra dentro. Minha mulher trancou as portas. É ele, ela disse. Bicho de trovão. Pela janela, vi uma fumaça se formando perto do milharal. Era como se o ar estivesse derretendo. E então, algo saiu de lá. Era feito de vapor escuro, com olhos vermelhos e pernas que pareciam troncos queimados. A coisa não andava, flutuava. A cada passo, um som de trovão ecoava. As telhas tremeram. O cachorro latiu até desmaiar. Eu me benzi, mas foi como se a oração batesse na parede. O bicho parou perto do nosso portão, olhou para casa. Depois, se dissolveu no ar. Ficamos 2 dias sem sair. Quando finalmente fui lá fora, os pés de milho estavam todos queimados. E no chão, marcas fundas como garras. Nunca mais ouvi aquele trovão seco. Mas às vezes, quando o vento muda, sinto o cheiro de enxofre no ar. Quarto relato. Eu era fotógrafo na juventude. Gostava de explorar ruínas, casarões antigos, escolas abandonadas. Foi numa dessas que encontrei o que me fez abandonar tudo. A escola fica no alto de uma colina perto de São Gonçalo do Sapucaí, em Minas Gerais. Desativada nos anos 70, depois de um caso estranho envolvendo um aluno que ninguém conhecia. Cheguei cedo, com equipamento na mochila. Entrei pela janela quebrada. A escola tinha cheiro de mofo e silêncio pesado. Comecei pelas salas, tirando fotos das carteiras velhas, lousas rachadas. Foi quando vi, pelo visor da câmera, algo estranho numa das fotos, uma figura, parada no fundo da sala. Achei que fosse reflexo. Tirei outra. A sombra estava mais próxima. Me arrepiei. Aí ouvi passos. Passos leves, como de criança descalça. Tem alguém aí? Gritei. Nenhuma resposta. Só um choro. Fraco. Vindo do corredor. Fui até lá, e vi, de costas, parado, um menino. Pequeno, cabelo escuro, ombros curvados. Tá perdido? Perguntei. Ele virou o rosto. Mas, não tinha rosto. Era só sombra. Joguei a câmera no chão e saí correndo. Quando mostrei as fotos, nenhuma registrou o menino. Só as sombras, como borrões escuros. Descobri depois, com um senhor da vila, que esse menino sem nome apareceu numa turma sem que ninguém soubesse de onde veio. Um dia, evaporou no meio da aula. Desde então, a escola nunca mais foi usada. E eu, nunca mais fotografei. Essas histórias que ouvi e vivi ainda me assombram. O sertão guarda segredos, e nem todo silêncio vem da paz. Às vezes,
É só o medo se escondendo nas frestas. Se você tem um relato sobrenatural do interior do Brasil, envie pra gente. Sua história pode ser contada aqui, no Sussurros do Sertão. Inscreva-se, curta e ative o sino. E lembre-se, no sertão, até o vento pode carregar uma voz.